Nós estamos numa série aqui ouvindo aos prefeitos eleitos e reeleitos nas últimas eleições do dia 15 de novembro. E aqui na região, aos poucos e na medida do possível, a gente ouviu muitos deles. O prefeito reeleito de Araraquara, Edinho Silva, que na verdade se reelegeu e, portanto, suas tarefas continuaram a todo vapor, porque não haverá descontinuidade, não é? E diante disso, então, foi um pouco mais complicado pautar aqui ao vivo sua participação. Mas para hoje foi. E ele conversa com a gente ao vivo nesse momento, o prefeito reeleito pelo PT em Araraquara, Edinho Silva. Bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes, né, da nossa querida cidade de Matão e também de toda a nossa região, e agradeço a oportunidade para estarmos conversando com a nossa população, Daércio. E parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado, Edinho. Para muitos, ou para alguns pelo menos, a sua reeleição derivou, sobretudo, do enfrentamento que você administrou aí em sua cidade na pandemia. Você admite isso ou elenca outras atribuições suas aí que tenham mantido a sua performance de modo a se reeleger, Edinho? Olha, Daércio, claro que a aprovação de um governo, ela é fator, né, de uma aprovação de vários aspectos ou de várias políticas públicas que esse governo desenvolve. E o nosso governo, né, ele conseguiu, nos primeiros anos da gestão, equilibrar as contas públicas, tentar racionalizar, né, o processo de endividamento do município, e nos últimos anos foi um governo que conseguiu ser exitoso, né, realizando o orçamento participativo, executando obras, né, resolvendo problemas da cidade. Mas claro que a pandemia, ela foi muito marcante na vida de toda a população mundial. Isso não foi diferente no Brasil, nem tão pouco diferente na nossa região. Então, os nossos acertos no enfrentamento à pandemia também, eles foram importantes para que a população reconhecesse o nosso governo, né, tudo aquilo que nós realizamos, e nos desse a oportunidade de estarmos administrando a cidade de Araraquara por mais 4 anos. Então, eu valorizo, sim, dou peso ao enfrentamento à pandemia, mas claro que também o enfrentamento ao déficit de vagas na educação, a nossa capacidade de desenvolvimento das políticas sociais, somente para a população que mais precisa, as políticas para a juventude, também o nosso enfrentamento à manutenção da cidade, a modernização da iluminação pública, enfim, são vários aspectos que eu também qualifico que foram importantes para esse reconhecimento da nossa população. Edinho, desta vez, eu até fiz aqui essa pergunta também ao recém-eleito aqui em Matão, o seu colega de partido, Adalto Scardoelli. Eu fiz essa pergunta a ele e praticamente vou reprisá-la no seu caso também, porque é procedente, tem tudo a ver, né? A pergunta que eu fiz a ele é: você realmente realizou os dois últimos mandatos com bastante sucesso em obras e um monte de situações aí que, inclusive, de certa forma, essa memória traz o senhor de volta à prefeitura, no caso aqui do Adalto, né? E o fez em 2 mandatos em que, paralelamente, era, por exemplo, presidente da República, ou, se não no tempo todo, mas em boa parte dele, o próprio Lula, né? Líder do partido de vocês. E aí eu perguntei a ele como é que você vai fazer agora, tendo um antipetista como governador e um mais antipetista ainda como presidente da República. Então, eu aqui vou fazer a seguinte pergunta a você, que certamente vai ter atenção muito do governo do próprio Adalto aqui em saber como é que será isso depois na prática, enquanto que você já experimentou nesses 2 anos aí
esta situação em que os municípios precisam do amparo estadual e federal e nem sempre tem a particularidade de entrar pela porta da cozinha do gabinete para tomar um café, né? Lá nos gabinetes desses governantes. Como foram esses dois, principalmente esses 2 últimos anos, tendo Dória e Bolsonaro como governador e presidente, respectivamente, tão antagônicos ao PT e, sobretudo no teu caso, que é um grande nome do PT nacional. Como é que você encarou isso? Teve algum tipo de represália, de retaliação, ou você não sentiu isso? Olha, Décio, eu para ser bem honesto, eu não senti, porque eu assinei, só no último ano, mais de 100 milhões de reais em convênios na esfera federal e 30 milhões no governo do Estado. Porque eu julgo que, enfim, acima dos embates políticos, você tem hoje uma legislação no Brasil que ela blinda muito os projetos. Então, se você apresenta um projeto para a Caixa Econômica Federal, se esse projeto é avaliado como de qualidade, é um projeto bom, estruturado, dificilmente virá uma negativa pela coloração partidária. Felizmente, o Brasil se blindou muito em relação a isso, né? Claro que ainda você fica a dependência das emendas parlamentares, que muitas vezes aí tem muito filtro político, né? Mas mesmo nas emendas eu tive vários recursos liberados para a nossa cidade, tanto nos 2 anos do governo do Michel Temer, como nos 2 anos do Bolsonaro, e a mesma coisa aconteceu agora em relação ao governador João Dória. Então eu seria incorreto se eu afirmasse aqui que houve perseguição em relação à cidade de Araraquara, de forma alguma. Araraquara, todos os projetos que nós apresentamos na esfera federal, que tinham condições, evidente, que tinham consistência, que tinham robustez e era claro o alcance público, esses projetos eu assinei na Caixa, assinei no Banco do Brasil, reformei, por exemplo, o Pronto-Socorro do Melhado, todo ele com dinheiro do governo federal. Agora, no final do ano, recebi recursos do governo do Estado de São Paulo para recap, recebi recurso para refazer uma ponte importante do município, né, que rodou com as chuvas. Enfim, Araraquara tem sido contemplada e nós temos trabalhado muito para que isso aconteça, né? E em relação, você se referiu muito ao governo federal e ao estadual? A mesma coisa, né? Eu até ressaltei, nós assinamos mais de 30 milhões de reais em convênios do governo do Estado. Agora, no final do ano, já véspera das eleições, eu consegui recursos para a recuperação da Ponte dos Machados, que é uma ponte que foi danificada durante as chuvas, consegui recursos para recapeamento de vias públicas. Enfim, Araraquara recebeu respiradores do governo do Estado para o enfrentamento à pandemia. Enfim, isso que eu estou dizendo, eu não posso afirmar aqui que houve nenhum tipo de retaliação à cidade de Araraquara pela minha opção partidária, mas também reconheço aqui o esforço do município e a consistência dos projetos que nós apresentamos. Muitos aqui em Matão, eleitores, até do próprio Adalto, temiam isso, e outros tantos que não votaram nele. Eu notava assim, eles diziam, o Adalto foi bem, mas sabe, o governo federal era do partido dele, enfim. E ouvindo esse seu depoimento aí na prática, você dizendo que não houve retaliação, é de se esperar que esse não será nenhum tipo de impedimento para o Adalto aqui também? Tenho certeza absoluta. Eu conheço muito o Adalto, conheço a sua capacidade como gestor, conheço a sua capacidade de montagem de equipe, né? O Adalto sempre monta equipes fortes, né? Secretários capacitados. Eu tenho certeza que os projetos de Matão, pela consistência, pela qualidade, pelo alcance social desses projetos, quando esses projetos chegarem tanto na esfera federal como na esfera do Estado, como eu disse, hoje você tem uma legislação que impede coisas que aconteciam muito no passado, né? De opção, de retaliação política, de os projetos serem
aprovados de acordo com o partido do governante. Hoje isso é muito difícil de acontecer, porque você tem lei que protege, você tem regras, você tem normas. Quando você protocola um projeto na Caixa, você sabe exatamente o que o projeto precisa ter para que ele seja aprovado. Então, o que estabelece é a qualidade, o que fica estabelecido e o que prevalece é a qualidade dos projetos. Nesse sentido, tenho certeza que o governo do Adalto terá acesso, sim, às linhas de financiamento, aos recursos, tanto do governo do Estado como do governo federal. Estamos conversando com o prefeito reeleito em Araraquara, Edinho Silva. Edinho, na entrevista aqui concedida ao nosso programa, o Adalto, para muitas situações aqui complicadas, ele está com uma ideia mais cooperativista, pelo que eu entendi, no sentido de tornar mais, adotar mais o cooperativismo dentro das questões, inclusive das mais essenciais, como inclusive saúde e tal. Parece que a cabeça dele está indo mais para esse caminho aí, né? E daí eu me lembrei que a região, os municípios da região também, outros prefeitos, há muitas situações que essa ideia mais cooperativista talvez precise ser mais conversada entre vocês agora, os novos prefeitos e tudo mais. A questão de descarte de resíduos sólidos, um monte de coisa que às vezes vai de coisas tão essenciais como a gente vê aqui, por exemplo, a própria incineração de lixo hospitalar, uma série de coisas que às vezes um município só por si só não justifica ele ter uma estrutura só para ele, quando ele pode dividir essas situações aí com os demais municípios, né? O que é que você pensa a respeito digamos, eu não vi muito nesses últimos mandatos agora, nesses últimos 4 anos, o cooperativismo, a regionalização dos problemas, sabe? Do ponto de vista político sendo tratados. E me anima muito imaginar que os novos prefeitos, ou até os reeleitos também, quem sabe agora possam tratar mais efetivamente juntos de questões que são de interesse comuns, Ledinho. Eu acredito muito nisso, Darcio, e eu penso que o SUS nos ensina muito em relação a isso, né? Se você pegar a gestão do SUS, ela é uma gestão regional, né? Uma cidade, ela tem uma especialização na saúde, a outra tem outra. Às vezes, os municípios, eles têm uma gestão, porque existe o CROSS, né? Que é o Sistema de Regulação de Vagas, e os municípios ficam se socorrendo na área da saúde. Isso funciona muito bem, e é natural que funcione, porque isso está regulado. O que nós precisamos é ter uma compreensão que as cidades, elas vão funcionar bem melhor, como você próprio disse aí na sua introdução, se nós conseguirmos tratar os problemas de forma regional. Por exemplo, o resíduo sólido, ele já é regionalizado, ele é feito num aterro que todas as cidades da região utilizam, né? Claro, é um aterro privado, nós pagamos por isso, mas já é uma saída regional. E eu penso que isso tem que ser estendido para outras áreas. Nós temos que ter essa capacidade de organização. E acredito muito nisso. Até agora, né, no mês de novembro, nós vimos aquele desastre que a cidade de São Carlos vivenciou, né, de uma enchente brutal. Araraquara mandou todos os equipamentos para lá, nós fomos ao socorro. Depois outras cidades também fizeram o mesmo. Ou seja, esse sentimento de irmandade da região, ele precisa existir, porque, repito, né, a nossa população é uma população que ela tem mobilidade, né? As pessoas moram em Araraquara, trabalham em Matão, moram em Matão, trabalham em Araraquara, trabalham em São Carlos, trabalham em Gavião Peixoto, trabalham em Ipaté. Enfim, existe uma mobilidade muito grande na região, né? As nossas cidades, elas se integram, a população se integra. Então, se você não tiver essa compreensão também na resolução dos problemas, a gente perde muito. Às vezes, todo mundo quer inventar a roda, sendo que a gente pode se unir, né, e buscar saídas regionalizadas. E agora, mais recente, esse recrudescimento aí, ou pelo menos esse incremento aí do vírus em tantas partes do mundo, e aqui no Brasil também não é diferente.
A estrutura que você havia montado, que inclusive o notabilizou durante esse ano aqui e influenciou na sua reeleição, não há dúvida nenhuma, se não na totalidade dos votos, em boa parte deles, né? Essa estrutura sua, assim como outros municípios, você chegou a desmontar alguma coisa ou estava tudo, ainda que ocioso por algum tempo, está tudo mantido? Está tudo mantido, Décio. A gente tinha, como nós temos uma compreensão, que essa pandemia ela é de longo prazo. Mesmo com a vacina e os nossos dados aqui, né, do nosso setor de epidemiologia mostra isso, né? A curva viral, ela teve uma queda, mas ela nunca chegou próximo, né, de estar zerada, né? Ela teve uma queda porque, claro, a população do Brasil entendeu a doença, São Paulo e as nossas cidades também. Então, nós tivemos uma queda e começou, né, nós achávamos que essa queda poderia ser mais longa, mas a retomada da contaminação no mundo e, consequentemente, hoje o mundo é globalizado, né? As pessoas viajam muito, as pessoas, essa mobilidade social que nós temos, as pessoas, elas se misturam muito. Então, da mesma forma que a onda voltou a crescer no mundo, nós sabíamos que também, primeiro as capitais, depois o interior. Então, nós nunca desmontamos a nossa estrutura, não temos nenhuma perspectiva de desmanche, a não ser quando nós tivermos um nível de vacinação importante, um nível de vacinação alto, que nos dê essa segurança. Mas eu acho, e não é um achismo, é olhando muitos dados tabulados e os estudos da nossa vigilância epidemiológica, eu tenho certeza que 2021, infelizmente, ainda será um ano de contaminação, de presença do vírus e muitas vezes, né, principalmente nesse primeiro semestre ainda, de caracterização de pandemia. Né? Bem, e finalmente a pergunta inevitável também é essa aqui. Com certeza, Araraquara foi uma das cidades que mais, talvez a cidade que mais testou nesse país aqui, por ter sediado ela mesma a Unesp, autorizada e certificada para fazer exames. Isso foi um grande facilitador, sem dúvida alguma. Em contrapartida, Matão testou muito pouco. A restrição aqui foi gigantesca, né, diante do quadro da demanda. O número de testados é baixíssimo demais, muito abaixo, inclusive, da média nacional, que por si só também é bem baixa. Daí vem a minha pergunta diante da insistência desse vírus. Tendo aqui agora uma administração, sob todos os aspectos, mais amigável, coisa que não aconteceu ao longo deste ano, houve confrontos aí, enfim, atritos aí, pelas razões já ditas aqui, mas o que eu quero saber nem tem a ver com isso aí, isso já passou. Eu estou pensando aqui que a gente precisa testar mais aqui em Matão. Não haveria, junto à Unesp, a possibilidade de que Matão tivesse algo parecido com esse convênio, dada a proximidade das duas cidades, inclusive, de modo que ela ficasse igualmente disponibilizada para Matão, assim como ficou para a sua cidade, Edinho? Olha, Décio, eu penso que sim, porque a Unesp não testa só para Araraquara, né? Ela testa, eu estou surpreso agora em saber que Matão não tem esse convênio com a Unesp. Todas as cidades das não que não tenha, mas o número é bem, comparativamente ao que Araraquara testou, Matão não testou quase nada. Depende do contrato que você faz com a Unesp, né? E esse contrato, se não for bom, dá para ser revisto? O Adalto pode, por exemplo? Sim, é claro que eu não respondo pela Unesp, mas pela disposição, pelo espírito público da Unesp, eu acredito que sim. Mas nós aqui, além da parceria com a Unesp, que foi muito importante, o inquérito epidemiológico que nós fizemos com o teste rápido, para o ouvinte entender, né, que é quando você faz a busca ativa, né? A Unesp, nós temos a UPA da Vila Xavier, que as pessoas vão na UPA quando elas estão se sentindo doentes, né? Mas nós fazemos busca ativa. Então, todo o teste rápido, nós vamos atrás dos pacientes, seja nós no terminal de integração, na Praça da Santa Cruz, que é um local central, a população de Matão que
né? Araraquara pode passar lá, vai ver as tendas. E também nós colocamos testes nas unidades básicas para que a gente rastreie por onde a doença já andou. É disso que eu estou falando, Edinho, inclusive. Essa parceria é com a Uniara, né? Ela nem é com o Unesp no inquérito epidemiológico. E tem outro teste que nós estamos fazendo, que nem agora, a Unesp está em recesso. A Araraquara não parou de testar, porque nós compramos o antígeno, que é um teste que ele sai em 2 horas. Então, dentro da própria UPA, nós coletamos o material, fazemos a coleta do swab e já temos o resultado em 2 horas, que é uma máquina que a Prefeitura de Araraquara alugou, que é o teste de antígeno, que é o teste quando você detecta a proteína gerada pelo coronavírus. Porque quando o corona infecta a célula, ele gera uma proteína. Então, esse é o exame que e o nível de acerto dele é altíssimo, porque ele detecta a existência da proteína no corpo ou não. Então, essas 3 modalidades é que fizeram com que Araraquara fosse a cidade que está entre as 3 cidades que mais testou no Brasil, que é a parceria com a Unesp, a parceria com a Faculdade de Medicina da Uniara e também o teste de antígeno. E agora nós compramos também um teste rápido, que nós compramos agora, que também o resultado sai na hora. Então, a Araraquara investiu muito na testagem, porque nós temos a compreensão que nós só vamos ter letalidade baixa, ou seja, poucas pessoas vão morrer, se nós descobrirmos a doença antes que ela se agrave, né? E nós orientarmos o protocolo preventivo, quando as pessoas já começam a ser medicadas de forma preventiva. Então, é uma série de ações, né, que acabam justificando essa letalidade baixa que a cidade de Araraquara tem. É o que eu notei na minha cidade, que é Adamantina, uma cidade de 35 mil habitantes também. O prefeito comprou essa máquina aí, que testa em 2 horas e tudo. E aí, e também conseguiu se reeleger em boa parte porque teve esse enfrentamento reconhecido pela população. Quando a crise veio, a pandemia veio, eu notei que os governantes fizeram escolhas. Olha, isso aí não é bom para dar voto, então eu vou ficar no meu cantinho, que eu fico mais protegido de más avaliações. E outros meteram os peitos, e eu estou notando que quem meteu os peitos botou a cara, não é? Diante da situação aí, acabou tendo dividendos também, ainda que a intenção não fosse essa, mas teve dividendos também, como eu notei lá na minha cidade de Adamantina, minha cidade de origem, quero dizer, que é Adamantina, né? Edinho, muitíssimo obrigado, desejo a você todo sucesso, assim como para todo e qualquer prefeito aí já ouvido no nosso programa ao longo desse período todo, e que tomam posse no próximo dia 1º, no seu caso, tendo sido reeleito. Um grande abraço, muito obrigado pela gentileza em me atender também, Edinho. Que isso, Écio. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez parabéns pelo trabalho que você faz na nossa mídia regional. Aproveito a oportunidade para desejar um feliz ano novo para você, para toda a equipe. Obrigado. Também para os nossos ouvintes, né? Para toda a população de Matão e região. E, claro, né, um abraço muito especial aí ao meu grande amigo Adalto Scardoelli. Um abraço. Outro abraço. Ouvimos, portanto, Edinho Silva, prefeito reeleito